Fala galerinha apostadora, beleza? Tipster Daniel Pereira aqui na área para mais um vídeo. E hoje eu vou abordar com vocês aqui um tema que por muitas vezes é dúvida de alguns apostadores por aí. Como analisar uma liga se ela tem mais tendência a under ou tem mais tendência a over? Então, um dos critérios que eu venho sempre utilizando ao longo dos anos para poder decidir uma liga que tem um perfil mais under e uma liga que tem um perfil mais de over. No caso do over, fica muito mais tranquilo de se definir fatores que levam você a entender que a maioria das equipes, ela, por até ter um padrão tático que ajuda muito a produzir mais jogadas de gol, tem muita variação. Por exemplo, o campeonato holandês e o campeonato alemão são duas ligas aí que a gente realmente sempre percebe o quanto elas são over, né? Ao longo dos anos, a média de gols é sempre alta. Por quê? Porque a maioria dos jogadores tecnicamente tem uma boa qualidade e o sistema de jogo ele é bem voltado para poder atacar, ou seja, são times, a maioria deles ofensivos. E até os times que atuam em contragolpes, né? Os famosos contra-ataques, a gente percebe que são jogadas bem sincronizadas, como o caso do Wolfsburg mesmo, que fez bastante gol nessa temporada. Foi um time que surpreendeu em muitos jogos equipes favoritas, conseguindo boas vitórias. Mas a maioria do padrão de jogo do futebol alemão e holandês, por exemplo, um padrão de jogo que eleva muito a ofensividade. Então, quando você tem várias equipes com um tipo de padrão de jogo parecido, você percebe que essa liga tem uma tendência maior a ser over. E quando é, Dan, que a liga acaba sendo under? Vamos lá, uma liga under, normalmente, a maioria das equipes vocês vão ver com esquemas defensivos, principalmente pela falta de qualidade no meio de campo. O porquê que o meio de campo é um dos parâmetros para que você defina que a maioria daquelas equipes daquela liga seja over ou under? Porque quando você tem um meio campo que tem uma saída de bola, muito provavelmente essa equipe vai produzir muito mais, vai ter muito mais variação ofensiva e vai estar sempre construindo mais jogada de gol. Enquanto outras, o sistema de meio campo é com mais jogadores de marcação. Então, a ofensividade dessa equipe fica um pouco prejudicada, apelando apenas para contragolpes e bola parada, que é algo que a gente tem visto aí muito, principalmente na Grécia, por exemplo. É um campeonato que é muito under, porque a maioria das equipes não tem um poder de investimento tão alto. Então, a maioria dos times tem uma forma mais compacta de jogar, ou seja, preferem jogar para não levar gols do que para produzir jogadas ofensivas. Aí salva-se o Olympiacos, o PAOK, o AEK, que tem um pouquinho de recurso a mais, então acaba trazendo jogadores melhores para poder produzir um pouco mais e disputar o título da liga todos os anos. Aqui são alguns exemplos, a gente tem outros fatores muito interessantes também, que é o aspecto tático e técnico, né? Numa liga de over, se você perceber os times que mais fazem gols, tem um leque maior, tem jogadas pelo meio, tem jogadas em transição pelos lados, exploram praticamente quase todos os tipos de jogadas ofensivas, né? Até porque tem jogadores qualificados para isso, bom na bola parada, bom de passe no meio campo, então ajuda a chegar a bola na frente muito rápido. Então, quando você tem um meio-campo que é um pouco travado, que tem dificuldade de criação, que é só marcação e muito faltoso, essa equipe ela sente muito dentro da partida, porque não tem elementos que consiga ajudar essa equipe a se desenvolver. Por exemplo, uma equipe que só marca, que é muito faltosa, que só tem um contragolpe e a bola longa, dificilmente quando ela toma um gol ela consegue reação. É muito raro essas equipes reagirem, porque o sistema de jogo, os jogadores, eles são para respeitar uma metodologia de trabalho que o treinador tem, e principalmente que ele sabe que não pode jogar ofensivo, bater de frente com equipes que têm maior investimento, com equipes que taticamente têm jogadores melhores, tecnicamente também. Então, esses são alguns parâmetros que a gente usa para distinguir uma liga under e uma liga over. A liga over, você vê que tem várias equipes, ou seja, não é uma só que tem um padrão de elenco qualificado, de sistema de jogo que favorece muito a construção de jogadas ofensivas, mas também
pelo padrão, por exemplo, o futebol alemão ele é muito rico nisso, pelo menos umas 10, 12 equipes jogam praticamente no mesmo padrão. O Bayern se diferencia dos demais porque o poder de investimento é muito maior. Então vem conquistando a Bundesliga de forma consecutiva há muitas temporadas. Mas você vê um Eintracht Frankfurt que joga de uma maneira interessante, o Borussia Dortmund, o Wolfsburg, o Hertha Berlim, agora vem melhorando, né? Que vem fazendo um investimento aí para poder retornar às competições europeias com mais força. Nos últimos anos aí brigou para não cair, mas agora vem com investimento forte para poder melhorar isso. Então a maioria das equipes da Bundesliga são muito favoráveis a ter um sistema de jogo que se encaixe perfeitamente para poder fazer gol. Na Inglaterra também a gente vê essa performance, né, principalmente na Premier League, onde a grande maioria das equipes tem um estilo ofensivo, tem um padrão tático muito bem definido, e até as equipes que não têm tanto investimento acabam, de alguma forma, explorando bem as jogadas que tem, né? Porque tem um maior poder de trazer jogadores qualificados para poder formar um meio campo com mais qualidade, que tem uma boa saída de bola, que consiga fazer essa transição entre o meio e o ataque de uma maneira mais rápida e eficiente, fazendo com que a média de gols da liga seja bastante alta. E aí a gente já vê em outras ligas, por exemplo, o Campeonato Francês. O Campeonato Francês, pelo menos essa temporada, o que a gente pôde acompanhar foi que a média de gols ela deu uma evoluída em relação às anteriores, né? Porque você tem um PSG sobrando, e aí depois você tem o Mônaco, você tem o Lyon, e são equipes aí que vêm tentando se equilibrar, tentando adequar um modelo de jogo para que a produção ofensiva melhore. Mas se você vê as outras, a maioria das equipes tem uma dificuldade imensa de criar jogadas e acaba se tornando uma liga under. Mas nessa temporada foi um pouco pelo contrário, né? As equipes melhoraram um pouco mais e acabou que o Lille se sagrou campeão, né? Jogando principalmente no fator tático, né? Não significa que uma equipe que jogue no under ela não possa ganhar de uma equipe que seja mais qualificada, né? O Lille se aproveitou muito bem. Um sistema de jogo muito forte, compacto no meio campo e na defesa, né? E quando precisava resolver na frente, o time era fatal. Já o PSG, com tantas estrelas, acabou tendo muita dificuldade na temporada. Mas é uma equipe muito over, né? Que dentro da competição aplicou várias goleadas. Como também acabou perdendo pontos importantes em jogos decisivos. Mas aí você vê, né, que a maioria das equipes da Ligue 1 são under, né? Característica under, ou seja, equipes de bola longa, equipes que jogam muito mais em contragolpes, porque a maioria não tem um meio campo tão qualificado, jogadores que têm uma boa saída de bola para poder fazer essa transição ofensiva mais eficiente. Então, essa temporada acabou surpreendendo um pouco. Então, esses são aqui alguns parâmetros, parte tática, parte técnica, olhar os elencos, né? Porque você tem um meio campo qualificado, você tem um sistema de jogo que favoreça você estar o tempo todo agredindo o rival, ajuda muito. Então, a gente começa a perceber aos poucos, né? Não tem uma liga que vai ser 100% under e 100% over. Tem umas ligas que se destaca mais pela média de gols porque tem muito mais equipes, tanto para um mercado quanto para outro. Ou seja, na Bundesliga, por exemplo, tem pelo menos 10 a 12 equipes que fazem o campeonato ter uma média de gols elevada. Faz a liga ser over. Se você pegar na Grécia, por exemplo, a maioria das equipes, tirando Olympiacos, AEK e PAOK, a gente percebe que é uma liga under. Que as outras equipes uma diferença absurda em termos de investimento, em termos de padrão tático. Ou seja, todas as equipes ali acabam meio que se encaixando naquele padrão, né, de jogar por bola longa, jogar por uma bola parada, explorar o contra-ataque, meio campo povoado, muitas vezes uma linha de 5 atrás, com 3 zagueiros e 2 laterais. Muitas vezes esses laterais eles ficam mais espetados na defesa, não são laterais que agridem tanto. Se você perceber na Itália, a média de gols também já melhorou um pouco, porque as equipes lá estão se qualificando cada vez mais. Você vê uma Atalanta que praticamente já 3 temporadas termina com o melhor ataque. Você tem a Inter de Milão com Conte, melhorou muito o sistema ofensivo.
A Juventus, mesmo capengando, mas é um time que se tornou um pouco mais ofensivo, mas você percebe que tem uma dificuldade na criação. Só que a maioria dos times do campeonato italiano melhorou muito para o que era antes. O italiano era uma liga muito under, ou seja, as equipes eram muito articuladas a só jogar de forma reativa. Hoje você já vê equipes propondo o jogo. O Milan do Pioli propõe o jogo, Sassuolo, a Lazio, enfim... Alguns times vêm dando conta do recado aí e vêm melhorando aos poucos, né? Esse padrão. Em outros anos anteriores, ligas que eram under começaram a virar over, porque já melhorou a questão do investimento, já trazem jogadores qualificados para poder melhorar o esquema de jogo e obter mais resultados, né? E principalmente essa luta insana das equipes no italiano para poder tirar o título da Juventus. O Conte agora fez um trabalho sensacional e conseguiu aí o Scudetto depois de muito tempo. O Milan fez uma baita temporada, mesmo sem tanto poder de investimento, tá com uma filosofia diferente agora de investir em jovens. Mas você vê que já fez um campeonato equilibrado, enquanto teve os titulares à disposição. Mas é um time que já propõe mais um jogo. Antes o Milan era um time muito reativo. Era um time feio de se ver jogar, era dominado por quase todos. Então, esse é um parâmetro que a gente pode estar usando para poder distinguir parte técnica, parte tática, olhar o elenco, a forma como essa equipe vem jogando, qual é a proposta de jogo do treinador, porque a gente consegue ter um parâmetro, né? Porque, volto a repetir, não serão todas as ligas que vão ter um parâmetro de ser 100% under e ser 100% over. Não tem como. Até porque cada equipe tem sua característica mediante ao poder de investimento que ela tem. Você imagine se todo mundo tivesse, por exemplo, o que o Manchester City tem, um grupo de investimento ali para botar dinheiro para poder crescer. Praticamente todos os times da Premier League conseguiriam transformar a liga só no over. Seria a liga com a maior média de gols na Europa. E o que você já vê no campeonato alemão, que pelo menos a grande parte, mesmo sem o investimento que tem no Bayern, mas as equipes conseguem equilibrar, conseguem fazer uma disputa franca. Essa temporada mesmo mostrou isso. Só que o Bayern, por ter um plantel muito mais qualificado, acaba sobrando diante das outras equipes. Então, deixo aqui esse vídeo para cada um de vocês, que vocês possam analisar aqui, pegar algumas coisas do que eu falei, começar a observar, começar a anotar, porque a gente só consegue perceber esses padrões assistindo os jogos, né? E aos poucos a gente vai conseguindo identificar tudo isso, vai ficando bacana de se trabalhar, vamos escolhendo as equipes que a gente gosta ali, que se encaixa na metodologia de trabalho, para poder ser consistente no longo prazo, né? Que é o que a gente busca aqui. Lembrando que os investimentos em futebol não são do dia para a noite, tem a sua dificuldade, tem as suas nuances, até porque cada equipe joga num padrão e cada partida, cada rodada a gente vai começando a observar isso, então vai ficando meio que automático, saber qual o time que consegue propor melhor o jogo e consegue construir melhor, o time que se defende melhor e usa melhor as armas que tem, que é o contragolpe, a bola longa, jogar pelas alas, enfim, a gente vai começando a ter esse tipo de padrão. Então aqui são alguns fatores que a gente usa para poder pré-determinar uma liga que é over e uma liga que é under. Espero que tenha ajudado cada um de vocês aí. Deixem sugestões aí nos comentários para que a gente possa estar cada vez mais trazendo conteúdo para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha aí com todos os seus amigos. Porque é muito importante a gente saber esses processos, essas noções. Porque tem muitas nuances dentro do futebol que a gente não consegue perceber, mas que aos poucos a gente assistindo jogos, a gente fazendo a coisa funcionar, tudo vai se encaminhando para o melhor e a gente vai conseguindo ser consistente, tendo resultados e cada vez mais ligado em todas as mudanças que vem acontecendo nas ligas. Valeu, galera. Grande abraço.